de número 3. Amém? Amém. Daniel capítulo 3. Vamos ler a partir do verso 1. Vamos voltar um versículo atrás aí, né, no capítulo número 2, no verso 49. Diz assim: a pedido de Daniel, constituiu o rei a Sadraque, Mesaque e Abednego sobre os negócios da província da Babilônia. Daniel, porém, permaneceu na corte do rei. Capítulo 3, verso 1. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro que tinha 60 côvados de altura e 6 de largura. Levantou-se no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso de número 6 diz assim: qualquer que não se prostrar e não adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Digo, na fornalha de fogo ardente. Verso 10 diz assim: tu, ó rei, baixaste um decreto pelo qual todo homem que ouvindo o som da trombeta, do pífaro, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita de foles e de toda sorte de música se prostrará e adorará a imagem de ouro. Qualquer um que não se prostrar e não adorar será lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província de Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Estes homens, ó rei, não fazem caso de ti, a teus deuses, não servem e nem adoram a imagem de ouro que levantaste. Verso de número 17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Verso 24 deste mesmo capítulo diz assim: então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu, porém, vejo 4 homens andando soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho dos deuses. Amém? Amém. Verso 30, para finalizar, diz assim: então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Amém? Amém. Glória a Deus. Pode se assentar em nome de Jesus. Feche os seus olhos por um instante. Soberano Deus e eterno Pai, ó Deus, fale conosco através da tua palavra, Senhor. Ó Pai, que ninguém saia daqui da mesma forma que entrou, mas saia daqui com a certeza de que ouviu a voz do Senhor. Por isso, meu Deus, assim como os profetas, assim, meu Deus, como o próprio Samuel, ele disse: fala, Senhor. E a igreja diz: fala, Senhor. Fala, Senhor. Que o teu servo ouve. O teu servo. Amém? Amém. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós lemos aqui um texto muito conhecido, né? Quem nunca ouviu falar acerca do livramento, do grande livramento que Deus deu para 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego. É um nome até meio estranho, né? Sadraque, Mesaque e Abednego, mas esses são nomes que eles receberam na Babilônia. Na verdade, o nome verdadeiro deles é Misael, Azarias
e Israel. Então é Misael, Azarias, é o nome desses homens que foram trocados ali quando eles foram levados cativos. Receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego. Misael, Ananias e Azarias. E a Bíblia diz então que esses três homens receberam esses nomes, mas nunca esqueceram. Podem ter trocado o nome deles, mas não trocaram a fé deles. Muitas das vezes podem te intitular como quiserem, mas nunca vão tirar o Deus das promessas da sua vida. Então esses homens tinham uma promessa de Deus sobre a vida deles. Pastor, mas eram escravos. E daí? Meu irmão, não importa a condição. O que importa é se há uma promessa, ela vai se cumprir. Porque ela não veio da boca do homem, ela veio da boca do próprio Deus. Então não importa. Eles começaram como escravos, não é aquilo que eu disse. Não importa como começa, o importa é como vai terminar. A Bíblia diz então que eles foram levados como escravos, e juntamente com o amigo deles, Daniel, a Bíblia diz então que o rei Nabucodonosor teve um sonho e ninguém pôde interpretar, e o rei ficou doido. Ele disse: se ninguém me interpretar, eu vou mandar matar todos os adivinhos, eu vou mandar matar todos aqueles que estão aqui, que são meus conselheiros. Ah, para quê? Aí alguém disse: olha, tem um homem aí, um tal de Daniel, que ele tem o dom de interpretar visões e interpretar sonhos. Aí chamam Daniel. Daniel então interpreta o sonho. O rei então promove Daniel, coloca Daniel como um governador. Aí a Bíblia diz então que Daniel então fala com o rei: olha, o que nós vemos no versículo 49 do capítulo 2. O rei, ele pediu o rei para honrar ali, para nomear ali Sadraque, Mesaque e Abednego. Eram amigos dele. Então ele entendeu o valor da amizade. Se eu sou honrado, os meus amigos também serão honrados. A Bíblia diz então que o rei atendeu e nomeou Sadraque, Mesaque e Abednego como presidentes ali, para governar, para ajudar ali na província da Babilônia, para ajudar o rei no seu reinado. A Bíblia diz então que eles foram exaltados, foram levantados ali. O tempo se passou, e num dia a Bíblia diz que o rei teve uma ideia diabólica. A Bíblia diz que ele fez uma estátua. Nós lemos aqui, ele construiu uma estátua. E ele tentou: eu vou fazer uma reunião daquelas. Eu vou chamar todo o reino. Eu vou chamar todos os meus conselheiros. Eu vou chamar todos os presidentes, os governadores, os sátrapas. Eu vou chamar toda a região aqui da Babilônia, todos os meus súditos. E vou consagrar minha estátua. Até aí ele falou: vou chamar e vai consagrar. Só que ele falou: só aí vai acontecer algo. Eu vou mandar tocar todos os instrumentos que tem aqui. Vou mandar tocar música na hora. E aquele que não se curvar diante da minha estátua e não adorar ela, vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Eu não sei se você já viu algumas imagens, de usinas, de indústrias, que mexem com ferro. Ali então eles têm uma espécie de uma fornalha, aonde ali se derrete ali a matéria para formar ali as barras de ferro e aquelas outras coisas. Então ali tem uma espécie de uma fornalha mesmo. É algo muito quente que você vê até a lava derretendo assim, aquele metal derretido ali. Se aquilo ali pega em alguém, é um abraço. Se alguém cai ali, piorou. É muito quente. E a fornalha de fogo, essa fornalha aqui, desse tempo, eles cavavam um buraco, faziam uma espécie de um buraco, como se fosse um exemplo.
um buraco do tamanho dessa igreja, e ali enchiam de lenha, né? Colocavam fogo, e ali para derreter alguma coisa, ou até para matar alguém, jogavam ali dentro dessa fornalha. Eu imagino que foi até daqui que tiraram essa ideia diabólica desse tal de crematório, onde as pessoas morrem, aí joga a cinza do fulano. E, meu filho, no dia de prestar conta para Deus, essa cinza vai ter que juntar uma a outra, vai formar o corpo e vai ter que prestar conta diante do Todo-Poderoso. Pode cremar, pode passar o que for, meu irmão. Para acertar a conta com Deus, não vai ter esse negócio de o corpo virou pó, não tem essa, não. Deus vai juntar tudo, meu irmão. Se Ele teve capacidade de fazer eu e você, entre milhares e milhares de espermatozoides, fecundar um e nascer eu e você, para Ele juntar, como Ele lá, como Ezequiel juntou osso a osso e formou um exército em pé, para o nosso Deus não há impossível. Aleluia. E é isso que vai acontecer, porque a Bíblia diz que no dia do juízo, a Bíblia diz que até o inferno vai ter que dar conta dos mortos, até os mares vão ter que dar conta dos mortos. Quem lembra aqui do Ulisses Guimarães? Diz que esse homem entrou no helicóptero e caiu no rio, ninguém achou o corpo até hoje. O corpo dele vai aparecer nesse dia. O homem na terra pode não achar, mas o Todo-Poderoso já sabe onde está e vai prestar conta nesse dia. Então, faziam ali aquele buraco, e ali então a Bíblia diz que o rei então disse: olha, quem não adorar a minha estátua que eu construí, vai ser lançado dentro da fornalha de fogo. Meu irmão, eu tive fazendo um estudo, né? Essa fornalha, o aquecimento, a temperatura dela equivale a 1538 graus. Você sabe o que é isso? 1538 graus? Com quase 40 a gente já fica doido com calor. Imagine 1548 graus, 1538 graus. É chegar perto e já morrer queimado, já ter algumas queimaduras, chegar muito próximo. Que foi o que aconteceu. Que a Bíblia diz que os homens que jogaram Sadraque, Mesaque e Abednego dentro da fornalha, a Bíblia diz que esses homens já morreram ali. Os que jogaram ele morreram. E Sadraque, Mesaque e Abednego saíram da fornalha. Diz a Bíblia, saíram de lá ilesos. Nem cheiro de queimado tinha na roupa, nem no cabelo. Quando ele saiu, os homens foram lá cheirar ele para ver se tinha. Viraram para cá e para cá, não viram nada queimado. Porque assim é um homem e uma mulher que está debaixo do cuidado de Deus. Pode acender fornalha, mas ele é guardado pelo Todo-Poderoso, o Deus que fez os céus e também fez a terra. Aleluia! Então na nossa vida, meu irmão, tem horas que a gente passa por situações que é uma prova de fogo. São situações que a gente pensa, dessa eu não escapo. E olhando para esse quadro, 1538 graus, era como dizer: daqui não sai mais nada, daqui eu não passo. Vamos morrer hoje. Era para Sadraque, Mesaque e Abednego entregar os pontos e dizer: vamos morrer hoje. Já era para a gente. Mas não. Quem tem fé não tem a fúria da fornalha. Eles entenderam, mas passaram por uma prova de fogo. A fé deles foi testada. Então, meu irmão, entenda uma coisa: as provas, as situações difíceis que nós passamos, seja no trabalho, seja na família, seja na vida conjugal, seja na vida, enfim, secular, as provas que passamos é para que a nossa fé seja manifesta. E nesses momentos a nossa fé é testada. Quando Jesus entrou no barco com os discípulos, que levantou a tempestade, era para testar a fé deles, não era para matar eles. Não era. Quando foram jogar Daniel na cova dos leões, não era para matar Daniel, era para a fé de Daniel ser testada. E assim também é a minha, a sua vida, meu irmão. Os problemas que permeiam a nossa vida são testes da fé.
não são para nos derrubar, não são para nos prostrar. Se fôssemos olhar tanto livramento, tanta coisa que já aconteceu, que Deus fez na nossa vida, não era nem para a gente estar aqui hoje contando história, mas louvado seja Deus, nós podemos levantar a mão e dizer: Ebenezer, 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 até aqui me ajudou, Senhor. Mas tudo isso porque Deus viu fé no meu e no seu coração. Se Deus não encontrar fé no meu e no seu coração, nem história a gente vai ter para contar. O que nos mantém de pé é a nossa fé. Está aqui o nosso irmão Luiz, nasceu de novo. Nasceu de novo, 3 vezes, né? Nasceu a primeira vez, passou por um processo, nasceu de novo, batizou nas águas e nasceu de novo. Nasceu 3 vezes. Milagre, vivo, andando. Então são provas da fé. E eu imagino que quem olhava para ele naquela situação pensava: daqui a pouco nós vamos ter que dar tchau para ele. Quando Deus começa a escrever uma história, ninguém coloca ponto final. Quando Deus começa a escrever a minha, a sua história, ninguém tem o direito de colocar ponto final. O único que pode colocar o ponto final é aquele que nos fez, é aquele todo-poderoso que está com os olhos nessa terra, dizendo: eu confio nele, eu confio nela. E no nome de Jesus Cristo, entenda uma coisa: eu e você estamos guardados debaixo de uma promessa. E quem tem promessa, glorifique e exalte esse Deus poderoso. E promessa só vem para quem tem fé, meu irmão. Deus não dá promessa para incrédulo, não. Dá não. Deus só dá promessa para quem diz: esse eu posso confiar. Deus olhou lá do céu e viu uma multidão de Israel. E viu os inimigos vindo, os medianitas. A Bíblia diz que Deus olhou e viu um homem chamado Gideão. Deus só encontrou ele, que tinha fé naquele lugar. E a Bíblia diz então que com aquela fé dele, ele atraiu pessoas. Diga: a fé. Diga: a minha fé. Pode atrair pessoas. Com a fé dele, ele atraiu mais 300 para estar do lado dele. Mas porque Deus tem fé. Mas a primeira ordem de Deus para Gideão foi: Gideão, tem 32 mil homens, Gideão, 32 mil. Fala com esse povo, quem for medroso e covarde pode voltar. Sabe quantos que voltou? 22 mil covardes, 22 mil que não tinha fé. Não tinha fé. Você viu uma grande multidão atrás de Jesus, mas era um ou outro que recebeu um milagre. Era um cego aqui, era uma mulher do fluxo de sangue ali, era um paralítico ali. Meu irmão, é fé. E quando Jesus operava o milagre, a palavra dele era essa: a tua fé te salvou. A tua fé te salvou. Então a nossa fé é provada. A nossa fé é provada. E cada vez que a minha fé é provada, tu me das as chances de crescer um pouco mais. A prova da nossa fé é para produzir crescimento e maturidade espiritual na minha e na sua vida. Então prova, situação adversa, não é para me derrubar, não é para te derrubar, é para nos amadurecer diante de Deus, é para amadurecer a nossa fé. Agora, se você tem fé realmente, você vai entender: eu posso passar pela fornalha, mas tem um Deus que entra comigo nela. Tem um Deus que está comigo nessa situação. Davi nem estava passando, mas ele disse: ainda porque não estava, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque tu estás comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Isso é fé. Isso é fé. A Bíblia diz que Daniel, antes de ser jogado dentro da cova dos leões, ele foi dar graças a Deus. Isso é fé. Ele foi orar antes de ser jogado lá dentro.
Aí a Bíblia diz que o rei então disse: olha, quem não adorar vai ser jogado dentro da fornalha de fogo. A Bíblia diz então que foi dada a ordem. Tocou os instrumentos, tocou a gaita de foles, tocou a harpa, tocou o saltério, tocou o pífaro, tocou um monte de instrumento. Tinha lá, tem instrumento que falou que eu nem nunca vi. Às vezes até vi, mas não sei o nome. Tem uns que até trocam os nomes. Mas uns que falaram aqui. E a Bíblia diz então que tocaram música. Era como se o inferno estivesse tocando uma música, dizendo: é hoje nós vamos matar Sadraque, Mesaque e Abednego. É hoje nós vamos matar Sadraque, Mesaque e Abednego. Mas lá no céu Deus está dizendo: opa, não. Pode parar a música. Que a música que vai vir não é daí de baixo, é daqui de cima. É o hino da vitória. É o hino da vitória. Oh, aleluia, Deus. É o hino da vitória. Mas a nossa fé, ela vai ser provada. E se na nossa fé, se nós não exercitarmos a nossa fé, é o que a Bíblia diz claramente: sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé sem obra, ela é morta. Então, no meio da prova, você tem que ter algumas atitudes, você tem que ter algumas reações. E na hora da prova, quando tocou as músicas, tocou os instrumentos, todo mundo começou. Uns começaram a ajoelhar, outros começaram a se prostrar diante daquela estátua e adorar aquela estátua. Outros se imaginam até beijar aquela estátua para não morrer. Vai morrer, nós vamos adorar. Mas a Bíblia diz que olharam por lá, está lá os três de pé: Sadraque, Mesaque e Abednego. Só curvo diante do meu Deus. Socorro diante do meu Deus. Foram provados. E muitas das vezes assim é conosco. Às vezes a sua fé é provada. Como pastor? Muitas das vezes você vai no supermercado, faz a sua compra. A compra deu tanto. Você vai lá e paga o dinheiro. A pessoa vai e te volta R$100 a mais de troco. É a sua fé sendo provada, se você é fiel a Deus ou não. É você passando na rua, casada, e os espíritos da pomba gira, te chamando, te convidando. E você dizendo: eu tenho uma aliança. Aleluia. Primeiro com meu Deus, primeiro com quem eu assumi esse compromisso. Prova é quando você está ali, meu irmão, minha irmã, lutando contra o vício, e alguém te oferece aquilo que quer te derrubar, e você diz: não, eu quero caminhar com Cristo. Eu rejeito as ofertas, eu rejeito a droga, eu rejeito o vício, eu rejeito, porque eu quero servir o meu Deus. Prova da fé. A nossa fé é provada. E entenda uma coisa: o diabo não é trouxa. Não é. Ele vai te oferecer aquilo que é a sua fraqueza. Ele vai querer te pegar naquilo que te derruba. A Bíblia diz que Jesus estava 40 dias e 40 noites jejuando. Depois desses dias, Jesus ainda não tinha entregado o propósito, mas com 40 dias e 40 noites sem comer, estava com o quê? Com fome. Aí a Bíblia diz então que o diabo apareceu. Está com fome, então você não é o filho de Deus? Transforma essa pedra em pão e come. Aí numa palavra dizendo não, Jesus disse: nem só de pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Sabe o que aconteceu depois? Que Jesus venceu o diabo, diz não à tentação. A Bíblia diz que os anjos do céu vieram e serviram ele. Aleluia, aleluia.
para que eu vou aceitar aquilo que é da terra se do céu tem para mim? Para que eu vou aceitar a oferta de Satanás se Deus tem algo no céu direto para a minha vida e para a sua vida? Para quê? Aí a Bíblia diz então que o rei então baixou esse decreto: quem não se curvar vai ser lançado dentro da fornalha de fogo ardente. A Bíblia diz claramente que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles entenderam: nós estamos debaixo de um decreto do céu, então nós não vamos aceitar nenhum decreto da terra, porque o decreto do céu é maior do que o da terra. O decreto da terra é esse: tem que se curvar diante da estátua. Mas o decreto do céu era esse: não se curvará diante de estátua, não se prostrará diante de estátua, nem se curvará, nem prostrará, e nem adorará, e nem servirá a elas. Esse era o decreto do céu. Deus já tinha dado um decreto para a humanidade: servirá somente ao Senhor teu Deus, não farás para ti estátua de imagem, não se curvará. E ele foi dizendo lá no Salmo 115, está dizendo bem claro: os deuses das outras nações são prata e ouro, são feitos de prata, feitos de ouro, feitos de madeira, e elas têm olhos, mas não veem, têm pés, mas não caminham, têm ouvidos, mas não ouvem. Mas o nosso Deus, ele tem olho e vê a minha, a sua vida. Ele tem olhos como chama de fogo, está contemplando essa terra. E a Bíblia diz que ele contempla os bons e os maus. Deus vê todas as coisas, o nosso Deus vê. Glória a Deus. Tem pés, mas não caminham, diz a Bíblia. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que os pés dele estão nessa terra, são como estrado essa terra, como os estrados dos pés do nosso Deus. Ele caminha no nosso meio, ele está aqui nessa noite. Nessas estátuas, ele fala claramente no Salmo 115 que elas têm olhos, não veem, têm ouvidos e não ouvem. Ou seja, vai adorar como? Vai servir como se nem tem olho, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Mas o nosso Deus, a Bíblia diz que os ouvidos dele, os ouvidos do nosso Deus não estão tapados, não estão agravados, para que não possa ouvir o clamor da tua igreja aqui na terra. Deus ouve a sua oração. Então o decreto de Deus já tinha sido estabelecido: não farás para ti imagem de escultura e nem servirá. E o rei Nabucodonosor, o que ele fez? Uma imagem, e mandou o povo se curvar diante dela. Até aí Deus não fez nada. O que fez? O que Deus fez? Até aí, nada. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego falou: opa, fizeram um decreto, mas nós já estamos debaixo de um decreto. Esse decreto aqui é da terra, mas o nosso é do céu. Então não vamos parar debaixo de um decreto da terra, porque o decreto do céu é maior que o decreto da terra. A Bíblia diz então que tocaram os instrumentos, todos se curvaram, e Sadraque, Mesaque e Abednego ficaram de pé tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Só que nós lemos lá no capítulo